Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre outros sistemas de energia eólica, os rotores Vortec. Você já ouviu falar deles? Fique com a gente para entender como essa tecnologia funciona. Nota: sistemas baseados no efeito Venturi também são apresentados aqui. A turbina eólica Vortec original foi ideia dos engenheiros da empresa aeroespacial norte-americana Grumman Aerospace Corp. Em Bethpage, Nova York, mais tarde, Northrop Grumman Corp., que notou durante testes em túnel de vento na década de 1970 que o rendimento energético de um rotor eólico revestido era cerca de 6 vezes maior que o de uma turbina eólica convencional. Em 1973, começaram as primeiras tentativas de implementação do princípio da turbina jaqueta no setor de energia eólica. Durante um desenvolvimento subsequente de 8 anos financiado pelo Departamento de Energia, a tecnologia do difusor será melhorada, serão realizadas análises detalhadas da dinâmica dos fluidos e a nova tecnologia da turbina eólica será patenteada. Também é produzido e testado um modelo de túnel de vento de 5 metros, o que confirma os resultados da análise anterior. Um primeiro relatório intitulado Aumento de custo eficaz de difusor de geradores de energia de turbina eólica, por Raoman e Foreman é apresentado em junho de 1975 no segundo workshop sobre sistemas de conversão de energia eólica em Washington, D.C., seguido pelo relatório ERDA, Investigação de Difusor Turbinas Eólicas Aumentadas, em janeiro de 1977. O funil da turbina eólica envolta abre para trás, ou seja, a jusante. Isso cria uma pressão negativa atrás das pás do rotor, que estão fixadas na parte mais estreita do funil, cujo efeito de sucção multiplica a velocidade efetiva do vento ao redor do rotor. Vortec Energy Limitada, fundada em 1994 por Robin Juane. De Auckland, Nova Zelândia, adquire direitos globais de licenciamento de patente para a tecnologia do difusor, juntamente com todos os registros e relatórios do período de desenvolvimento, enquanto a Northrop Grumman reserva apenas seu próprio uso interno. Kenneth M. Foreman, ex-líder da equipe de pesquisa da Grumman Space Co., torna-se consultor da Vortec Energy. A nova empresa espera que, se a tecnologia for implementada, seja capaz de produzir pelo menos 5 e possivelmente até 8 vezes mais energia que as turbinas eólicas convencionais. Em maio de 1997, uma planta de demonstração Vortec 7 de 17 metros, outras fontes, 22 metros, de altura, projetada para um pico de produção de 1 megawatt, foi colocada em operação na costa oeste da Nova Zelândia em Waikaretu, perto de Untre, a cerca de 110 km de distância. Ao sul de Auckland e até fica online em junho. O desempenho do sistema está sendo monitorado por pesquisadores da Universidade de Auckland e da empresa Crown Research Institute Industrial Research Limitada avaliado. Neste protótipo em escala 1,3, o rotor tem diâmetro de 7,3 metros, a abertura de entrada de vento é de 8 metros e a abertura de saída é de 12,70 metros por segundo. As pás do rotor da turbina eólica aumentada com o difusor Vortec, DAUT, são feitas de fibras de cimento ferroso reforçadas com fio que podem suportar 3 vezes a carga do aço no teste de flexão. O funil, que pesa cerca de 22 toneladas, também é feito de fibrocimento de aço de alta elasticidade. Para que o sistema possa ser virado contra o vento, ele é montado sobre um trilho circular. O desenvolvimento é apoiado pelo Ministério da Ciência da Nova Zelândia e pela Fundação para a Pesquisa, Ciência e Tecnologia com $500 milhão neozelandeses. A parte restante do custo total de $5 milhões neozelandeses será suportada por cerca de 100 investidores privados. Durante o funcionamento verifica-se que a caixa tem outro efeito positivo. O sistema já não pode ser ouvido a uma distância de 300 metros. Porém, devido à forte turbulência do vento na abertura de saída do funil, não é possível instalar os sistemas próximos uns dos outros nos parques eólicos. Mais tarde, a empresa Prosolve Limitada. Em Auckland, a Vortec Energy também produziu um modelo de 2 kW chamado DPV-3. Este pode ser o chamado Mini Vortec,
que na verdade está programado para ser construído no primeiro trimestre de 1999. Também está prevista a construção de 2 sistemas comerciais Vortec 20, batizados com o nome do diâmetro da pá de 20 metros, cujas moedas pesarão cerca de 120 t e terão abertura de entrada de 24 metros e saída de 36 metros. A altura total será de 52 metros, a velocidade do rotor será de 27 rotações por minuto e a potência esperada será de 3 a 3,5 MW. No entanto, a empresa precisa de 10 milhões de dólares neozelandeses para realizá-lo. O preço final planejado para comercialização está entre NZ cifrão 2,9 e 3,5 milhões. Uma versão offshore de 5 MW, também planejada, terá diâmetro de rotor de até 66 metros. Em janeiro de 1998, a Universidade de Auckland publicou os resultados de suas medições, segundo os quais o aumento esperado na velocidade do vento através do difusor não é tão uniforme quanto a Grumman Aerospace supunha, pois o efeito diminui constantemente em direção ao centro da turbina. O ganho alcançado é de apenas 2,4. A universidade realizou então vários retrofits no sistema DAUT, como adicionar um cone de nariz com formato aerodinâmico, otimizar o formato aerodinâmico da nacela e instalar geradores de vórtice para manter o fluxo na parede do difusor. Essas melhorias proporcionam um ganho aproximadamente 3 vezes maior em altas velocidades de vento e aproximadamente 4 vezes em baixas velocidades de vento. Em 2000, foram registradas 3 novas patentes de difusores, que também foram concedidas no mesmo ano ou 2001. Depois que a Vortec Energy investiu cerca de 23 milhões de dólares neozelandeses ao longo de 5 anos, a empresa foi anunciada para ser dissolvida em 2001 porque a tecnologia provou ser antieconômica. O sistema protótipo parece ter sido desmantelado em 2002. Durante uma pesquisa aprofundada, também encontrei alguns antecessores interessantes no caso da tecnologia de difusores, também conhecidas como turbinas eólicas envoltas, que remontam à década de 1950, alguns dos quais estão listados na página correspondente de Einerdroner. Alguns desses conceitos tratam de anéis de asa multiescalonados como difusores. Particularmente ativos na década de 1960 foram a Kogan e Nissin do Departamento de Engenharia Aeronáutica do Technion em Israel, bem como o Zerigra da Universidade Ben-Gurion do Negeu em Beersheba na década de 1970. Segundo o físico alemão Hans Grassmann, veja abaixo, as medições de Igre em vento livre não são convincentes porque, embora tenha sido construído um aparelho medindo vários metros, apenas 6 medições foram realizadas com ele. Além disso, estes são surpreendentemente precisos e concordam dentro de uma pequena percentagem com a alegada previsão teórica, e o sistema não conseguia sequer rodar livremente com o vento. Por isso deve ter sido sensível não só às flutuações na velocidade absoluta do vento, mas também à direção do vento. O modelo de Igra serviu então de base para o protótipo Vortec descrito acima. Após a virada do milênio, outras empresas começaram a trabalhar com tecnologia de difusores, ainda que em escala bem menor. O projeto da turbina eólica Influ começou em setembro de 2000, e em 2001, a Influ Wind Power GmbH foi fundada em Sulz-Neckar, Alemanha, e o primeiro protótipo Influ 0152.5 foi apresentado. Ao longo de 2001-2002, o desempenho do sistema, bem como a exatidão e viabilidade do conceito técnico foram demonstrados no túnel de rajadas de vento do Instituto de Aerodinâmica e Dinâmica de Gás, IAG, da Universidade de Stuttgart. O protótipo será apresentado ao público pela primeira vez na Vindecus 2001. Em 2002, a Influ Systems AG foi fundada e o protótipo Influ 0060.0.5 foi concluído. O rendimento energético significativamente aumentado da turbina Influ em comparação com as turbinas eólicas de movimento livre, pelo menos alegado, baseia-se no facto de o vento que flui à volta e através da turbina ser acelerado por um difusor, de acordo com o princípio aerodinâmico de uma aeronave. Asa. A contrapressão que surge atrás da turbina, especialmente em sistemas menores, também é efetivamente reduzida ao mínimo pelos chamados FOVLERs.
Segundo a empresa, disse que o invólucro aerodinâmico especial atinge até 2,5 vezes a eficiência de sistemas de rotor de movimento livre do mesmo tamanho. Após otimizações e testes adicionais, os negócios operacionais começaram em 2005 e foram premiados em 2006 com o prêmio IF Gold pela turbina eólica Influ 0060 0.5. No entanto, foi noticiado em meados do ano que a Influ Systems AG tinha entrado com pedido de falência, sendo todos os direitos e obrigações transferidos para a nova empresa Influ AG. Segundo outras informações, a empresa será dissolvida em julho de 2007 porque o tribunal arquiva o processo de insolvência por falta de ativos. Em agosto de 2006, o projeto Influ foi reestruturado com a fundação da Windtech Systems AG em Treuslingen, Suíça, que em julho de 2008 colocou em operação suas 3 primeiras turbinas do tipo Influ 0071 otimizado com potência de 500 watts no Vorarlberg. Os rotores de 5 pás de 25 kg têm diâmetro de 0,71 metros, enquanto o difusor tem diâmetro externo de 0,87 metros e profundidade de 0,39 metros, incluindo o catavento de 1,02 metros. Neste momento, são oferecidos sistemas com potência de até 1,5 kW, enquanto modelos de até 500 kW estão sendo planejados. No entanto, permanece assim, pois nenhuma outra implementação pode ser encontrada. Em fevereiro de 2014, a Windtech Systems AG entra em liquidação. O físico, autor e empresário alemão Hans Grassmann, que esteve envolvido na descoberta do quark-top no Fermilab, perto de Chicago, em 1994 e que mais tarde lecionou na Universidade de Udine, na cidade italiana de Udine, em Friuli, tem trabalhado no assunto. Desde 2001 desenvolvimento de um novo tipo de turbina eólica encapsulada. O trabalho é realizado com o apoio e colaboração de Fabiano Betti da Thermotech Computational Fluid Dynamics GmbH. Em 2004, Grassmann fundou a Isomor Forformorphs OSRL na Itália, com sede em Duino Aurizina, onde foram construídos 2 protótipos, que foram testados pelo professor Mosetti no túnel de vento da Faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade de Trieste. A turbina eólica utilizada custa cerca de 300 euros, e a carcaça, que aumenta a potência da turbina por um factor de 2,5, custa outros 100 euros. Além disso, são realizados testes de modelagem de simulação de fluidos. Acontece que a tecnologia da turbina semiestática, ou seja, um rotor com estrutura envolvente, permite aumentar o desempenho de uma turbina eólica para além do limite físico aplicável aos sistemas convencionais. Segundo Grassmann, os testes provam de uma vez por todas que a chamada Lei Bates só se aplica a turbinas eólicas acionadas por rotores nas quais a velocidade relativa do ar não pode ser aumentada. Também é mostrado que, mesmo em turbinas hidráulicas, o fluxo de água através da turbina pode ser acelerado por meio de uma superfície curva ao redor da turbina. Uma análise detalhada do sistema pode ser encontrada na tese de Millelitro-Ganis. Apesar do sucesso do desenvolvimento científico e da vantagem econômica dos baixos custos de eletricidade, o desenvolvimento não encontra interessados na indústria, e uma patente europeia que já foi concedida é abandonada por razões financeiras, ainda não verificadas. No final de 2010, a outra empresa de Grassmann, Isomor Forformorphs ou Deutschland GmbH de Bamberg, entra em produção em série com um sistema de espelho linear inovador e patenteado, sobre o qual relato no capítulo sobre técnicas de amplificação solar, ESD. A empresa cita Wind Forteville Cedex, fundada na França em 2004, tratou apenas brevemente da tecnologia DAUT, apresentando um modelo Cap Horn 10 com potência nominal de 12 kW. A empresa, que opera como subsidiária da Enerfrance SAS e da empresa de serviços Gestion Financière desde outubro de 2008 e que foi adquirida em 50% pela empresa, mãe da Enerfrance, ERG Renel, por 3 milhões de euros. Posteriormente está envolvida apenas no desenvolvimento de energia eólica fazendas no norte da França, enquanto nunca mais se ouviu falar do rotor envolto. Em maio de 2008, o professor Yuji Oya, do Centro de Energia Renovável Rion da Universidade KYSH, no Japão,
apresentou uma turbina eólica revestida na Feira Ambiental de Kobe, que está em obras há vários anos. Ao contrário dos outros sistemas de vórtice e difusor, o funil da lente de vento possui uma aba ao redor da ampla abertura de saída para induzir fortes vórtices no exterior, que servem para gerar pressão negativa. Após testes iniciais com um sistema de 500 watts em que foi medido um fator de amplificação de 4, vários rotores de 5 kW com diâmetro de 2,5 metros foram instalados acima de um parque em Fukuoka, com uma potência 2 a 3 vezes maior que a do mesmo tamanho. Rotores não revestidos são alcançados. 3 sistemas adicionais de 5 kW estão sendo construídos na costa da cidade de Fukuoka, e alguns vídeos também mostram o uso de 4 rotores em um projeto de irrigação e na instalação de um telhado. Após novos trabalhos de otimização, serão construídas 2 turbinas eólicas de 34 metros de altura e 100 kW no campus de Ito da universidade, a 12 metros por segundo, cujos rotores têm diâmetro de 12,8 metros. Enquanto os difusores têm diâmetro de 15,4 metros. Este projeto é considerado um marco importante para um parque eólico offshore planeado com turbinas Windlanes de 112 metros de diâmetro, cujo design futurista será apresentado na Exposição Internacional de Energia Renovável em Yokohama em 2010, e, portanto, também chegou à imprensa ocidental. A uma distância de 20 a 40 quilômetros da costa e ancoradas no fundo do mar, as plataformas hexagonais com sistemas de lentes de vento deverão poder flutuar com segurança acima das ondas do tsunami. E não podem ser afetados por terremotos. Neste ponto, a primeira fase de desenvolvimento de parques eólicos offshore já começou, sob a forma de uma série de experiências em tanques de água. Isto será seguido no outono de 2011 pela construção de uma estrutura flutuante com alguns sistemas de lentes de vento de 5 kW, que será lançada na água na Baía de Akata com um diâmetro de flutuação de 18 metros. Na segunda fase, está prevista uma estrutura flutuante com 60 metros de diâmetro e vários sistemas de 100 kW, cuja localização é o Mar Genkai-Nada, perto de Fukuoka. Até agora, porém, não há evidências de que esses planos tenham sido implementados. A empresa Windlanes, que infelizmente só possui um site em japonês, continuou a produzir e instalar com sucesso nos anos seguintes. A empresa aeroespacial Flu Design, fundada em 1990 pelo professor Michael J. Verle, formou a spin-off Flu Design Wind Turbine Corp. Em Ville Brown, Massachusetts, para comercializar uma turbina eólica na qual a empresa trabalha há 2 anos e que produzirá eletricidade pela metade do preço das turbinas eólicas tradicionais. A tecnologia é baseada em uma invenção de Praise Mark H. Ramon, cuja patente pertencia à empresa de helicópteros Sikorsky Aircraft Corp. Está registrado. Isto envolve o desenvolvimento de um misturador ejetor multiestágio para suprimir a radiação infravermelha. As pás do rotor da também patenteada turbina envolta Flu Design FD700, ou turbina eólica misturadora ejetora, MELT, são cercadas por uma tampa que direciona e acelera o ar através delas. Os inventores falam até de um parafuso de Arquimedes feito de ar que se forma dentro do seu sistema. A tecnologia, que foi originalmente desenvolvida para motores a jato e se parece com ela, duplica ou triplica a potência das turbinas eólicas em comparação com turbinas convencionais do mesmo diâmetro. O vento atinge primeiro uma série de pás fixas na área do estator, que passam o ar para as pás móveis do segmento do rotor. Além disso, a tampa é moldada de tal forma que o ar externo em movimento rápido é direcionado para a área logo atrás do rotor, e o ar lento que emerge lá é acelerado pela turbulência direcionada. Em outras palavras, a cobertura funciona segundo o princípio de separar o ar em 2 correntes, uma passando pelas pás do rotor enquanto a outra flui ao redor delas. Quando os 2 fluxos se fundem novamente em um na extremidade traseira da turbina, um vórtice é criado, cuja sucção adicional faz com que as pás da turbina girem mais rapidamente ou com maior eficiência. Flu Design ganhou o primeiro prêmio de $100 mil na competição Ignite Clean Energy Business Plan do MIT Enterprise Forum em maio de 2008. Há também o prêmio de empreendedorismo em energia limpa.
Em meados do ano, a empresa levantou 6 milhões de dólares em sua primeira rodada de capital de risco, tendo como principal investidor a empresa californiana Kleiner Perkins Caufield Beers. A empresa anuncia suas primeiras parcerias com desenvolvedores de parques eólicos. Em 2009, um pequeno protótipo é examinado no túnel de vento do MIT. Um sistema de 10 kW com um diâmetro de 3,65 metros será construído em Will Brown até o final do ano ou início de 2010 e depois testado na Carolina do Norte em cooperação com o Departamento de Energia. O custo desta instalação experimental é estimado em 4 milhões de dólares. Está então prevista a construção de uma turbina de 150 kW. No setor comercial, a empresa já pensa em sistemas com um diâmetro de até 15 metros e potência de 700 kW. Além de turbinas ainda maiores de 1 MW. Não há evidências de que nada disso tenha realmente sido realizado ainda. Em janeiro de 2010, a Flu Design conseguiu garantir 34,5 milhões de dólares em capital de risco em uma nova rodada de financiamento, novamente principalmente da Kleiner Perkins Caufield Beers. Uma nova adição é um consórcio de 3 outros investidores de alto perfil, um fundo de investimento administrado pela Goldman Sachs, Technology Partners e Vantage Point Venture Partners. Outros investidores incluem a BASF Chemical e a Dow Chemical. Além disso, em fevereiro haverá uma subvenção de 3 anos, no valor de 8,3 milhões de dólares, do programa ARPA-E do Departamento de Energia dos Estados Unidos. O objetivo é utilizar os fundos para fazer a transição de uma empresa de pesquisa e desenvolvimento para um fabricante líder. Em março, foi anunciado que Flu Design receberia 3 milhões de dólares em financiamento do Massachusetts Clean Energy Center, MACEC, para estabelecer uma nova sede corporativa e centro de desenvolvimento de produtos em Walton, dentro da histórica Walton Watch Factory, enquanto mantinha o centro de pesquisa aerodinâmica em Will Brown. Torna-se. A empresa agora planeja montar as primeiras turbinas eólicas em Massachusetts. Em abril de 2011, foi depositado outro pedido de patente, foram realizados os primeiros testes de campo, um grande modelo foi testado no túnel de vento, e a tecnologia foi adaptada para uso como turbina hidráulica, com testes no canal de reboque ocorrendo imediatamente. Os testes em águas abertas seguiram-se em 2012, nos quais o sistema gerou 1,3 kW a 2 metros por segundo. Para o efeito, é fundada outra spin-off, Flu Design Water Turbine, bem como uma para utilização na área de supressão sonora, que também pode ser implementada com recurso à tecnologia de armas. Em novembro de 2013, Flu Design Wind Turbine Corp. mudou seu nome para Ogin Inc. e recebeu 55 milhões de dólares em financiamento de investimento do New Zealand Superannuation Fund. O que é duramente criticado pelo professor de Manvel, diretor do Centro de Energia Eólica da Universidade de Massachusetts, e pelo analista de energia eólica Paul Gipp, baseado na Califórnia, entre outros. No entanto, a nova página inicial apresenta agora um design bastante modificado que consiste em elementos simples e pré-fabricados. Mas a coisa toda já não tem nada a ver com a abordagem original, que foi inspirada nas turbinas a jato de uma aeronave. O que não mudou, contudo, foram as promessas grandiosas de que mais 10 sistemas serão construídos este ano e 850 no próximo ano no Passo de Altamonte, na Califórnia. Por ter apreendido mais de 100 milhões de dólares de empresas de capital de risco e fundos de pensões ao longo de cerca de 6 anos, presumivelmente devido a excelentes ligações ao antigo vice-presidente e questionável comerciante de Co-2 Al Gore, os resultados são extremamente fracos, para dizer de forma conservadora, porque até agora existem apenas 2 instalações comprovadas do modelo Ogin, em Deer Island, no porto de Boston, e perto de Rosamond, no condado de Kern, Califórnia. E os pássaros e morcegos mortos, que são mortos em grande número pelas turbinas eólicas convencionais, subitamente têm de ser usados como argumentos a favor da tecnologia. O que também é muito questionável, porque a decisão em que a empresa se baseia foi encomendada pela própria, ver limites à utilização de energia eólica.
Em maio de 2014, foi relatado que o projeto em Altamont Pass, a leste de Livermore, havia recebido aprovação condicional do Conselho de Ajustes de Zoneamento do Condado de East para construir 40 turbinas eólicas encapsuladas na primeira fase. Como parte do projeto eólico Sandy Hill, a Ogin substituirá 73 turbinas eólicas convencionais, com 300 ou 330 turbinas revestidas adicionais a serem instaladas no futuro. O projeto conta com o apoio da Audubon Califórnia, do Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos e do grupo conservacionista Defenders of Wildlife. A empresa Marquis Wind Power Inc., MWP, com sede em Folsom, Califórnia, fundada em 2006, também conseguiu levantar $1,3 milhão em fundos de investimento da Velocity Venture Capital LLC Strategies Early Ventures no início de 2008 para desenvolver e expandir ainda mais seus negócios. Mercado de turbinas eólicas em telhados. A turbina eólica canalizada, DWT, também conhecida como Aeropoint Wind Turbine, consiste em um rotor multipass muito simples cercado por um difusor quadrado. O modelo Aeropoint T500 desenvolvido até agora pesa 2 t, tem um comprimento de borda de uns bons 6 metros e disse que tem uma potência de 5 kW. Os estudos estão em andamento no Desert Research Institute de Nevada, e 2 cópias já foram vendidas. Em julho de 2008, Marquis comprou a empresa eólica Cirrus Technologies Inc. de Carson City para utilizar suas 7 patentes de energia eólica. Porém, ao trabalhar no primeiro protótipo, a empresa enfrentou dificuldades financeiras e não conseguiu resolver diversos problemas estruturais que ocorreram durante a construção da planta. Farid Dibashi, sócio da Velocity, assumiu as operações da empresa em janeiro de 2009 e admite que a usina Aeropoint não está gerando a quantidade de energia que deveria. Em vez disso, será desenvolvida uma turbina de tubo de tração cilíndrica mais pequena, que se baseia na tecnologia desenvolvida pela Cirrus, que, no entanto, não compreendi totalmente. A ideia remonta ao fundador da empresa, John E. Hosky, de Carson City, Nevada, cuja primeira patente data de 1999. Trata-se de um dispositivo com perfil de fluxo constituído por um elemento tubular, no qual é criada uma área com pressão reduzida pelo efeito Bernoulli. A base da turbina Drawtube é então lançada com a patente de 2003, que é seguida por várias aplicações adicionais ao longo dos anos. Uma patente Hosky foi registrada em 2008 pela JLM Energy Inc. de Folsom, Califórnia, enquanto os primeiros registros diretamente da Marquis Wind Power também datam de 2008. A turbina Cirrus é menor, cerca de 3 metros de altura e 60 centímetros de largura, de fabricação barata e permite acelerar a velocidade do vento de 1,3 a 2 vezes. A empresa está construindo cerca de 5 máquinas que serão testadas em edifícios e carros, e planeja produzir cerca de 10 a 20 sistemas adicionais ao longo de 2009 e disponibilizá-los para que clientes em potencial possam testá-los gratuitamente. Além disso, o nome da empresa será alterado para WIN Density Inc., e sua sede será transferida para Lincoln, Califórnia. A produção está prevista para começar no início do ano seguinte. Se você achou esta série útil, deixe seu like e compartilhe este vídeo. E vamos para a próxima parte.